Hoje, sexta-feira, dia 12 de novembro, já quase ao entardecer, eu estou aqui no meu cantinho, onde eu gosto muito, onde eu faço as minhas meditações, as minhas leituras, onde eu fico a sós, fazendo reflexão sobre o Evangelho da graça de Deus, sobre esse Deus que é Espírito e que habita no nosso espírito e que testifica que somos seus filhos. Eu nunca tive tanta convicção, tanta certeza disso, como eu tenho nesses últimos 5 anos. Antes, pairava dúvidas, porque o sistema religioso colocava dúvida e insegurança quanto sermos salvos, quanto sermos adoradores, porque vivíamos debaixo de um evangelho este que aprisiona, que tira a liberdade, um evangelho que fala mais no inferno, mais no diabo, do que no único Deus soberano que reina sobre tudo e todos. Hoje nós, na graça de Deus, com a mente iluminada, sabemos que há um único Deus, que ele não tem adversário algum, que ele reina em absoluto, que todas essas coisas foram criadas por esse sistema religioso para ameaçar e amedrontar as pessoas. E assim as pessoas têm medo e lá ficam, lá permanecem, com fardos pesados sobre os seus ombros, algemados. Aparentemente parecem estarem livres, mas na verdade não estão. E a pessoa só percebe isso quando ela experimenta viver a liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor, o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado. Essa é a realidade incontestável que muitos não querem perceber e que também não querem aceitar. Porque para se tomar uma posição, precisa ter coragem, precisa ter determinação, precisa ter intrepidez para romper com tudo isto, a fim de gozar de uma liberdade plena que somente o Evangelho da graça de Deus pode oferecer. Lá, nós citávamos textos bíblicos, acreditando piamente naquilo que nos ensinavam, que nos diziam, sem nenhum questionamento, porque não podíamos questionar. Lá seguíamos preceito dos homens. Participávamos nas tais reuniões que eles chamam de cultos, de um culto programado. E todos quanto lá iam e hoje vão, sabem o que vai acontecer. Seja numa igreja tradicional ou numa igreja chamada pentecostal ou neopentecostal. Não há diferença de uma reunião para outra reunião. Porque eles seguem uma liturgia. E não pode ser feito de forma diferente, a não ser aquela já
pré-estabelecida. Lá nesses lugares tinha e tem rituais. E nós, então, acreditávamos que para se adorar a Deus precisava de todas essas coisas. Não sabendo nós, ou não querendo saber, de que o Cristo, ele é o Cristo ressuscitado. O Cristo que está vivo e vivo para todo sempre. O Cristo que é Espírito e importa que os que o adorem o façam em Espírito e em verdade. Experimente, você que ainda continua presa a esses lugares, esta verdade acerca do Cristo ressuscitado. O apóstolo Paulo, que recebeu a revelação desse evangelho diretamente desse Cristo ressuscitado, ele disse que não ia ter convosco, ele se referindo aos irmãos em Corinto, eu não vou ter convosco com sublimidade de palavras persuasivas, mas eu vou ter convosco com este evangelho que é o poder de Deus, o evangelho me dado, que é o evangelho do Cristo ressuscitado, a este que eu vos prego. Por que ele dizia isso? Porque já nos seus dias, mesmo muitos se tornando cristãos, ainda permaneciam com, digamos assim, resíduos dos rudimentos da lei mosaica. Não havia ainda uma tomada de decisão acerca do Cristo ressurreto. E então Paulo precisou falar a eles com dureza, com intrepidez, com ousadia, para que eles pudessem alcançar este verdadeiro evangelho, que é o evangelho do Cristo ressuscitado, que é o evangelho que é o poder de Deus. Não esse evangelho que nessas instituições religiosas eles chamam de evangelho. Esse evangelho pregado e ensinado por eles, como já disse, sempre tenho dito, cheio de cerimoniais, de práticas ainda da lei mosaica, com rudimentos e com preceitos dos homens, aonde os homens se prendem aos seus conhecimentos e com suas retóricas e filosofias e com o seu poder de persuasão, eles tentam incutir na mente dos seguidores desses lugares esse evangelho. Não o evangelho que Cristo revelou a Paulo, o apóstolo dos gentios, mas um evangelho deturpado, um evangelho com, digamos assim, ideias humanas. E que Paulo, então, nos seus dias rebateu. E nos nossos dias hoje tem se levantado pregadores, irmãos, que tiveram as suas mentes iluminadas, seus olhos foram abertos e têm hoje a mente de Cristo e anunciam esse verdadeiro evangelho. Nós, da graça de Deus,
não nos prendemos ao Cristo Nazareno, aquilo que ele veio para fazer e fez para cumprir, cumpriu em obediência a que lhe havia determinado, até que cumprisse os seus dias aqui na terra, quando ele morre, mas ressuscita. E ao ressuscitar, ele toma a forma de um homem, de um Deus espiritual que é espírito. E esse Deus que é espírito é o Deus que nós adoramos e que hoje ele habita no nosso espírito e testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, porque nós cremos num único Deus. Um Deus invisível, mas que é real, que nós não vemos, mas cremos que ele existe e que não há semelhante a ele nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas dos mares. Esse é o Deus que servimos, esse é o Deus que adoramos, esse é o Deus que nós prestamos culto, esse é o Deus que governa a nossa vida, esse é o Deus que governa cada um de nós, que somos uma unidade no corpo em que ele é cabeça, e como cabeça desse corpo, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso pastor. É esse o Deus que nós servimos, é este o Deus que nós adoramos. A ele a honra, a glória, o poder, o louvor, o domínio, tudo a ele. No Evangelho da Graça de Deus, não há espaço para o homem, para o governo humano, não há espaço para quem quer que seja, quem queira aparecer, não há espaço, porque este evangelho do Cristo ressuscitado é diferente do evangelho dos religiosos, aonde lá naquele evangelho deles, eles buscam títulos, posições, primazias, querem estar em destaque, querem ser os principais, se colocam como uma autoridade espiritual e que tem os seus liderados debaixo dessa tal autoridade que eles dizem ter e os chama de ovelhas e pertencente ao seu rebanho e de servos. Mas no Evangelho da Graça de Deus, nós não somos ovelha, nem tampouco servos, nós somos verdadeiramente filhos de Deus, por meio do Cristo ressuscitado, sendo co-herdeiro, e estamos com ele assentado nas regiões celestiais, porque andamos por fé, vivemos por fé, e não por vista. Não nos preocupamos com nada nesta vida. Estamos voltados para as coisas do alto, para as coisas de cima. Vivemos aqui como se estivéssemos literalmente nas regiões celestiais, desfrutando do seu reino que está dentro de cada um de nós, que é paz, que é alegria e que é justiça, amando o próximo. E assim sendo, vivendo a cada dia essa experiência, crescendo no conhecimento e na graça de Deus e prosseguindo, entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para o louvor da sua glória. Fica aí esta palavra no final desta sexta-feira, dia 12 de novembro, para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Divulgue, compartilhe, faça esta palavra chegar a centenas de milhares de pessoas para que elas possam entender e compreender qual é o significado do verdadeiro evangelho revelado a Paulo, o apóstolo da graça de Deus. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Tu és um abençoado, tu és protegido, tu és guardado,
Tu estás já curado. Tu és abençoado com todas as sortes de bênção. Tudo que tinha que ser feito, ele já fez. Portanto, não ore pedindo nada a ele. Rende-lhe súplicas de ações de graça, agradecendo por tudo quanto ele já fez, tomando posse, reinando e triunfando e descansando nele. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai.